mentalizada de novo na saga de tentar perder um pouquinho da vergonha de gravar. Não tá funcionando muito, mas pelo menos eu tô tentando. Hoje eu tô indo pra Milão. Eu já tô aqui no aeroporto de Wrocław, na Polônia. E eu não tô falando muito alto, então eu espero que dê pra me ouvir, porque eu não tenho microfone ainda. Mas hoje eu tenho um pau de selfie. Eu tô tão feliz que eu tenho um pau de selfie. Ele é rosinha, eu tô tão feliz que minha amiga me deu de aniversário. Então agora vai dar pra gravar muitos vlogzinhos. Eu tô indo primeiro pro aeroporto de Bergamo. Basicamente eu vou ficar em um lugar que é como se fosse um hotel dentro do aeroporto. Tipo assim, não é confortável. Definitivamente muito caro pra o que é, de verdade, porque não deve ter conforto nenhuma. Minhas expectativas de conforto são zero, tá? Porque pelo que eu vi lá, a galera se estressa bastante com isso. Só que pra mim valia muito a pena, porque Bergamo é muito longe do centro de Milão, porque é basicamente uma outra cidade, sabe assim? Não sei se é considerado uma cidade ou tipo um condado ou algo do gênero. Vou ficar devendo essa informação aí pra vocês. Mas é bem longe. E o problema é que eu vou chegar muito à noite, então não vai ter transporte pra lá. E Uber aqui na Europa, meus amigos, Uber na Europa é tipo assim, não tem como. É completamente impossível. É uns valores assim abominantes, assim. Eu acho que, se eu não me engano, eu tinha calculado uma vez e tinha dado tipo uns 500 pau do hotel. Não, eu prefiro pagar metade disso, um hotelzinho, ou eu durmo no aeroporto mesmo, tô nem aí, tá ligado? Tô nem aí. Só que depois eu também fiquei um pouquinho preocupada de dormir mal e não aproveitar bem a viagem, então pelo menos eu reservei esse hotelzinho, aspas, hotelzinho, pra ficar lá no aeroporto. E eu espero que seja legal, tô muito ansiosa pra isso. E é isso. Então, ainda faltam tipo 2 horas pro voo, porque eu sou muito ansiosa. Então, já vim pra cá, já fiz o câmbio, né, do meu dinheirinho. Eu tinha uns watches aqui que eu tinha que trocar em euro e já tá tudo certinho. Aqui de conveniência. Olha essa porra. Acho que dá uns 140, 150 conto. Bagulho do meu tamaninho, cara. Toma aí. Simplesmente BHL. Preço, olha isso. Quase 50 reais um bagulhete desse, cara. Tipo assim, os preços de aeroporto aqui são muito, muito abusivos. Olha isso aqui. Isso aqui é tipo uns 8 reais ou 7 reais no mercado, geralmente. Que mais? Esse coelhinho aqui, ó. Toma. Quase 120 pau. Acho que, sei lá, assim, eu tô fazendo a conta do bêbado, tá? É mais ou menos o que é, mas, tipo assim, o SWOT tem aumentado bastante ultimamente, né? Tá tipo 1,40 hoje. Então eu tô meio sem noção agora pra conta, porque antes, quando eu cheguei aqui, tava 1,19 e agora tá 1,40. Então tá aumentando bastante. Mas isso não é necessariamente o SWOT, tá? A moeda do Brasil tá sendo desvalorizada. Coincidentemente, o dólar também vai ficar mais caro, o euro também fica mais caro, enfim. Então, tipo assim, não é só por conta da inflação aqui, tá ligado? É mais por conta da conversão do Brasil mesmo, que a moeda tá mais desvalorizada. E, gente, eu achei a sessão barata daqui. Olha aí, quase 20 conto as coisas. Eu finalmente achei alguma coisinha barata de snack, tá ligado? Ai, meu Deus. Mano. Olha isso aqui, cara. Que pirulitão. Meu Deus, e o nome é muito bom, velho. O nome é Chupa Chups. Chupa Chups. Laíre da Silva. Olha, 50 conto. Vamos jogar outra lojinha aqui. Tá o mesmo preço, mas vamos lá. Ó, esse aqui são chocolates que eu já não conheço. Esse aqui é de cereja, né? Esse aqui é de amendoim. Não só por conta do desenho, viu? E esse aqui, ó, é de Wrocław, tá ligado? Então esse é legal pra dar de presente. Aí tem esse negócio aqui. Mano, tem várias coisas legais pra dar de presente. Olha que bonitinho, não sei o que é isso, mas parece gostoso. É um afo caramelizado. Uau! Agora sim, já tá chegando nos preços europeu, né, de água. E tem uma coisa que é cara aqui, é água em euro, tá ligado? Só que isso aqui não é euro, né? Isso aqui é dólar. Aí geralmente não é assim nos mercados normal daqui. Isso aqui a gente tá no aeroporto, né?
sou desastrada, já tô até fugindo um pouquinho das louças que tem aqui, porque eu vou derrubar. Gente, abriu aqui. Caralho, eu sou muito analfabeta, cara. Não vamos beber pior que hoje. Esse é um bagulho interessante aqui, mano. Tem vodka de tudo. Literalmente. A gente tem de café, a gente tem de laranja, mas a gente tem de avelã. Gurizada, esses aqui são os snacks que eu comprei pra agora de tardezinha. Ainda tá bem cedinho, 7 horas. Cheguei, hein? E muito louco, viu? Achei muita loucura isso aqui, muita tecnologia. Não tava esperando tudo isso, hein? O que é isso aqui? Eu acho que isso aqui é uma mesinha. Tá muito pica. Olha, alarmezinho. Alarmezinho é pica, mas eu tenho medo deles começarem a fazer uma baderna. Ai, meu Deus, tem um Wi-Fi. Entertainment. Vamos ver o que tem aqui de bom. Peraí, o que tem de game aqui? Vamos ver. Nossa, tem isso. 3 dots. Ah, mas eu gosto de 3 dots. Nossa. Gente, tô chocada. Eu tô muito chocada. Gente, eu não quero colocar pijama, essas coisas, porque eu não sei como que isso aqui é limpo e tal, e eu não acho que é, sinceramente. Então acho que eu não vou colocar nenhuma roupinha, mas amanhã de manhã eu quero colocar meu vestido, pra poder passear amanhã, já tá de vestidinho e tal, bonitinha, não precisar me preocupar com a minha roupa. Mas hoje eu vou dormir com a roupa que eu vim mesmo. Eu vim com uma roupa mais confortável já pensando nisso. Tá cortando minha cara, desculpa. Mas é isso, tá? Isso aqui, ó, tá carregado. Vamos ver. Ah, é assim. Que legal, mas eu não tenho coordenação pra isso. Olha lá, já errei já. Olha lá, errei. Não tenho coordenação pra isso, mas foi muito divertido. Eu só queria mostrar como é que tem a luz aqui, hein? Oh my god. Nossa, agora dá pra me ver. O que é isso aqui? Ó. Toma. Então você toma, tá? Chegou no puteiro. Entertainment. Movie. Ah, mano, só tem 3. Só tem 3 filmes. E filmes duvidosos. Não valeu. Tem muito Airbnb aí que não tem nada, né, gente? A gente não pode estar reclamando aí muito das coisas que são feitas aí por Deus, né? Vamos ver se os cachinhos vão aguentar até amanhã. E agora é hora de Leninhas, acordar bem cedinho, porque o meu check-out aqui é 8 horas da manhã. Então eu quero ficar mais ou menos pronta nesse horário. Aí eu já vou tomar um café da manhã. E 9 e pouquinho, acho que 9h15, tem o meu busão pra ir até Milão e já começar a nossa jornada. Infelizmente o próximo hotel só faz check-in a partir das 2. Então eu tô vendo de comprar um ingresso pro museu amanhã de manhã, pra já chegar na cidade, já ir pro museu direto e depois só ir bater perna mesmo, ficar tirando foto e vlogar, né? Vlogar. E aí depois do almoço ir lá fazer o check-in e talvez voltar pra cidade ou ir lá depois, né? Se não, eu vou no finalzinho do dia, vou pra descansar. Amanhã tem cafezinho da manhã no hotel. Mas vai ser muito legal, tô muito ansiosa. E vamos comer e dormir. E vamos ver se isso aqui vai dar certo até amanhã, espero que sim. Beijo. Vim aqui pra um espacinho mais, né, menos cheio de gente pra poder gravar. Já tô aqui em Milão. Eu vim de busão desde o aeroporto de Bergamo.
E foi muito tranquilo, eles têm vários horários, tipo, é bem rapidinho. Assim, bem rapidinho não, foi uns 50 minutos de viagem, mas tem bastante ônibus, então a gente tem bastante opção. Se você perdeu agora, tem 10 minutos, 15 minutos. Tá muito tranquilo. Aí agora eu tô esperando o meu trenzinho e pra gente poder ir. Eu tô falando a gente como se fosse um chat, pra eu poder ir pra Pinacoteca. E eu vou atualizando mais vocês. Para choques culturais já, né? Aqui eu acabei de descobrir que pra você sair, você tem que também mostrar o bilhete. Tipo, na entrada e na saída. Senão você não sai. Como é que pode isso? A sorte que eu tenho de 24 horas. E aí eu consegui usar o celular bonitinho. Mas eu fiquei chocada. Como assim? Rapaziada, olha que foda que eu achei aqui. Eles deixaram um espaço pra você desenhar a obra. Tipo assim, só tá aqui. Aí você cita e desenha. Tem várias coisinhas aqui. Muito legal, achei muito fofo. Gurizada, olha que foda. Esse espaço é todo pra restaurar a obra. E tem todo esse maquinato, tá ligado? Porque aparentemente a obra era tão grande que não podia mover ela, senão ia perder o que já tinha. Muito foda. Aqui é por trás da obra. E aí todos os equipamentos para restaurar. Muito legal. Gurizada, eu tô aqui já. Tá um pouquinho difícil de gravar porque tem muita gente. E muita gente esquisita também. Parece que vão me roubar. Mas ó, muito lindinho, eu tô muito feliz. Acho que, mano, a única coisa estranha mesmo é porque tem muita gente. Parece que eu tô no centro de São Paulo e aí eu me sinto muito insegura. Mas acho que é só síndrome de brasileira mesmo. Mas, enfim. Ai, acho que alguma coisa ficou meio perna. Estou aqui num parque. Sabe aquele ponto turístico famoso de Berlim? Portão de Brandemburgo? Então, eles têm o deles também. Só que não é igual o de Berlim, que o de Berlim tem um centro comercial ali na frente e é bem antigo, tem algumas embaixadas também internacionais lá. E aqui não, pelo que eu entendi, ainda não fui lá, mas eu vou lá. Aí eu passei no castelo, né, como vocês podem ver, era muito bonito, muito grande, eu não imaginava que fosse tão grande assim. E eu comprei alguns mimos também no caminho. Quando eu cheguei na estação de trem, eu vi uma lojinha assim que os souvenirs estavam um pouquinho mais baratos do que o que eu tinha encontrado no resto da cidade. E aí eu comprei algumas coisinhas. Esses daqui eu comprei porque eu achei muito bonito, uns cartões postais. Ó, pra você escrever bonitinho, mandar pra alguém, legal. Mas eu achei muito bonitinho. Esse aqui eu achei muito lindo. Não tinham muitos lá, então eu achei muito bonitinho, queria levar. Eu achei esse chaveiro aqui, que ele meio que... Oh meu Deus, como é que foca? Dá pra ver que é bem bonitinho, ele é um abridor também. Comprei essa ampulheta aqui, que eu achei muito bonita, tem os detalhes de Milão. Aí se você vira Veneza, se não me engano.
assim, Veneza. E aí do outro lado a gente tem Roma e Pisa. Colocaram aqui, eu achei muito bonito. Achei de muito, muito bom gosto. E esse shotzinho da Itália, que eu vou dar pra minha amiga, que a minha amiga gosta muito de tomar shot. E ela não tem nenhum copo em casa. Eu achei legal de dar esse aqui, que é bem bonitinho. E eu comprei também um imã lá da Pinacoteca. Ó, eu comprei esse imã aqui, que é da pintura que eu mostrei pra vocês, que não vai focar também, do beijo. Eu achei muito lindo, muito, muito lindo. E eu espero que a pessoa que vai receber isso goste também. Enfim, achei que tudo isso aqui foi num precinho camarada até. Eu achei que eu ia gastar bem mais. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu gastei em torno de 20 euros. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas não mais que 30 e não menos que 15, com certeza. Então eu acho que eu gastei uns 20 com todos esses presentinhos. É claro que no Brasil é muito mais barato, né? Eu amo comprar mimo no Brasil, porque no Brasil a gente acha de todo preço. Depende de onde você vai também, mas de uma forma geral você consegue levar muita coisa com 100 reais. Mas pros preços que eu tava achando aqui, eu achei que até que ficou bom, assim, não ficou muito ruim não. E agora eu vou pegar meu roteirinho de viagem e eu vou ver qual vai ser a próxima parada. Então vamos lá. Bom, gurizada, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora que eu já tô mais arrumada, como que é o quarto. Aqui tá a minha bagunça da cama, que eu tô arrumando essa bolsa aqui. Minha outra mochilinha aqui. Eu tenho umas comidinhas que eu trouxe. E tem um café, tem umas coisinhas legais. Uma janelinha que tem uma vista ok. Eu não ligo muito porque eu não fico olhando pra janela quando eu tô no hotel, né? Mas enfim, aí aqui tem o banheiro, tal, papel higiênico ali. E aí tem uma banheira legal, que eu já dei uma enchida porque eu quero molhar os meus pezinhos. Eu não tô afim de tomar banho de banheira, não. Dá muito trabalho. Tem que encher, tem que fazer espuma, eu tô com preguiça. É isso, as minhas bagunças já estão aqui porque eu vou tomar um banho já já. E aí eu vou contar pra vocês como que foi minha experiência em Milão. Tô muito feliz também porque eu consegui fazer absolutamente tudo que eu queria aqui. Eu fui pra essa igreja aqui. A única que eu não fui foi essa aqui. Até que eu fiquei com preguiça, mano. Porque, tipo assim, você visita a igreja, aí tem um monte de gente lá que tá realmente lá porque tá rezando e tal. E aí você fica sem graça, porque você é turista e você fica visitando os bagulhos, tá ligado? Você só tá lá pra tirar foto. Aí eu fico sem graça. Eu fui lá no da Santa Maria, foi legal. Mas tinha um monte de gente que queria só estar lá rezando. E aí a gente tava lá tirando foto, eu fiquei meio assim, tá ligado? É claro que o ar-condicionado vai fazer barulho bem na hora que eu tô gravando o vídeo, né? Rapaziada, tô aqui com a cara lavada já, acabei de tomar um banho. Eu vim dar uma nota final de todas as viagens que eu já fui. Eu não viajei muito, assim, pra ser bem sincera, eu não viajo muito. Nos últimos meses eu tenho viajado um pouquinho mais, sim. Então, assim, das cidades que eu fui, que foram pouquinhas, eu vou dar uma nota pra vocês do que eu achei de Milão. Ela tá num ranking alto, tá? É que eu acho que, assim, a minha cidade favorita até agora é Wrocław. Assim, de longe, eu gosto muito da cidade, mas talvez seja porque eu gosto de morar lá. Eu já tinha visitado outra vez Wrocław e eu gostei muito, ou Breslávia, se vocês quiserem. Mas eu já tinha gostado muito, então é meu top 1 pra sempre. Eu já visitei Paris também, eu gostei muito de lá. Tá, assim, com certeza é uma das minhas cidades favoritas. Acho que assim, tá pau a pau com Berlim, mas Berlim ainda tem meu coração. Então eu diria que tá em quarto lugar dessas 4 cidades, mas eu gostei muito. Tipo assim, não é porque tá no quarto lugar que eu não gostei. Eu gostei muito, muito mesmo. E ainda mais, tipo, e vir sozinha pra cá foi uma experiência, tipo, muito, muito única. Eu tenho gostado muito de viajar sozinha e de poder fazer as coisas no meu tempinho, de poder conhecer as coisas que eu quero conhecer. Agora eu tenho uma coisa pra reclamar. Na internet estavam dizendo que a pintura da Última Ceia de Jesus, que o Leonardo da Vinci pintou,
É numa igreja aqui de Milão, que se chama Santa Maria, alguma coisa, vou deixar o nome aqui. O que acontece é que eu fui lá igual uma tonta, tá ligado? Eu fui andando, assim, aí eu vi que a galera tava dando uma aglomerada ali no meio da cúpula, eu fiquei tipo assim, caralho, eu vou chegar lá, mas por enquanto eu vou aproveitar as pinturas daqui, né? Porque já tem essa parada de que eu falei, né? Você vai lá, entra na igreja, a galera quer rezar e vocês estão tirando foto. Tô andando, voltei, fui lá fora, voltei, e nada da porcaria da pintura. Aí, só depois que eu fui pesquisar, que ela, na verdade, tava numa sala de jantar que, tipo, fica nesse prédio do lado da igreja. Mas é como se fosse uma propriedade da igreja. Então, por isso que no Google eles falam que é dentro da igreja, mas não é dentro da igreja, é dentro desse prédio do lado, prédio, né? Tipo uma casa ali, que é onde é o museu. Chegou um ponto que eu já tava exausta, tinha andado bastante do Arco da Paz até a igreja. Aí depois, nossa, eu tive mó rolê. Fui pegar o tram, e aí eu não sabia onde que pegava o tram, porque eu não tava vendo nenhuma linha de tram. Aí eu entrei no metrô, aí não era o metrô. Aí eu fui pra um lugar que me falaram que era pra entrar, que era pra trem. Eu fiquei, será que confundiram tram com trem? Aí eu fui lá, paguei o trem e descobri que não era lá. Então eu gastei 4 euros para nada, né? 20 conto jogado no lixo, ou 30, sei lá, por aí. Mas serviu de aprendizado, tá? Amanhã eu vou ver se eu uso aí essa outra passagem que eu comprei duas ainda. O dia foi maravilhoso, eu gostei muito. Acho que a catedral lá, pô, é a coisa mais linda. Eu acho que eu nunca vi um bagulho tão bonito pessoalmente. E olha que, tipo, eu fui pra Paris, que pra mim é uma cidade muito bonita, muito rica de história, assim, e tem muito monumento da hora. Só que realmente Milão deixou aí, pra mim, na minha opinião, deixou um pouquinho no chinelo, porque a catedral é muito bonita, pessoalmente, muito bonita. A galeria também do lado é impecável, muito bonita. Eu definitivamente voltaria aqui para conhecer os outros museus, que eu não tive muito tempo. A Pinacoteca por si só valeu também muito a pena. Tipo assim, cada centavo que eu gastei foi perfeito. Eu sou muito fissurada por pintura. Eu gosto muito mais do que, sei lá, escultura ou qualquer outra coisa assim em relação à história. Eu não poderia ter começado em outro lugar, sabe? Eu acho que foi muito interessante mesmo. Tinha umas pinturas interessantíssimas lá, contando a história de Milão, sabe? E várias influências de Milão. Muita pintura renascentista também, né? Eles sempre colocam uma plaquinha e colocam uma análise junto, sabe? Colocam uma descrição e uma análise. E tem em italiano e tem em inglês, então muito legal. Provavelmente com o audiobook ia ser mais completinho, mas eu não tenho muito saco para audiobook. Eu, inclusive, vou dar ideia aqui para vocês de um dia, agora que eu já tô nas minhas férias da faculdade. O que vocês acham de eu trazer pra vocês um pouquinho da Breslávia, né? E eu também tô planejando ir pra Krakow, e pra Katowice, e pra Varsóvia. Então, assim, mais pra frente eu vou poder gravar muito conteúdinho pra vocês. Me avisem se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário aqui. Provavelmente esse vídeo ficou muito longo, muito mais do que eu esperava, porque enquanto eu já tava editando, eu já tava vendo que foi um pouquinho mais do que eu queria, mas eu queria deixar pra vocês o máximo de comentário possível e tentar também perder essa minha vergonha de falar em público, e é muito difícil, tá? Ficar gravando e falando em público. Inclusive eu encontrei muito brasileiro aqui em Milão, tá? Eu achei que eu tinha encontrado bastante em Paris, mas aqui tem bastante, menina. Você vai andando assim, ó, tem um monte de brasileiro. Cheio de brasileiro aqui. Enfim, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês na próxima, tá bom? Um beijo.